todo mundo comete erros, mas tem algumas pessoas que são meio prejudicadas intelectualmente. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Era só pra colocar mostarda na bomba de mostarda e maionese na bomba de maionese. As bombas estão até rotuladas. Então como é que a pessoa me faz isso? Tá, antes de eu perder completamente a minha paciência, vamos dar uma olhada em mais pessoas que tinham uma tarefa simples e mesmo assim conseguiram estragar tudo. Pintar estradas. Parece que é um trabalho simples de fazer certo todas as vezes. Seja marcando linhas retas em estradas retas, pintando meios fios ou escrevendo palavras. E nem são palavras difíceis, são palavras básicas, porque os motoristas que usam as estradas precisam ser capazes de processá-las bem rápido. Por exemplo, graças às grandes letras amarelas brilhantes usadas aqui, os motoristas podem claramente ver que isso é um SUS Stop. E quem pintou esse sinal em Scarborough, na Inglaterra, precisa ironicamente de aulas de inglês. No entry, no ent. Parece uma criança de 2 anos aprendendo a falar. Se bem que eu acho que até uma criança de 2 anos poderia ter percebido que não é desse jeito aqui que se repinta o meio fio. Sério, isso aqui é alguma pegadinha? Tinha um aviso alertando as pessoas para não estacionarem seus carros aqui porque os meios fios estavam sendo pintados. E aí o proprietário desse carro ignorou, ou esse pintor simplesmente acordou essa manhã e escolheu a violência. Bom, seja lá o que ele fez, esse próximo pintor de estradas acordou, deu uma olhada nessas folhas de palmeira na estrada e decidiu que mexer nelas não estava na descrição do seu trabalho. E o que torna ainda melhor é que em vez de corrigir o erro, outra pessoa veio e adicionou refletores ao longo dela. Sério, melhor não fazer perguntas. Quando se trata de design arquitetônico, é importante que corredores, caminhos e lugares pelos quais as pessoas vão se movimentar estejam livres de obstruções. E esse é um memorando que o arquiteto desse prédio claramente não entendeu. Sério, eu tô lutando pra entender isso aqui. Eu tô presumindo que a escada rolante foi instalada primeiro e depois fizeram a parede. E então alguém genuinamente não questionou bloquear completamente essa escada rolante. Ou a pessoa instalou a escada rolante depois da parede e simplesmente achou que estava tudo certo. Olha, eu fiz tanta pesquisa na internet sobre essa imagem que eu não encontrei nada sobre a origem dela. E eu tenho que saber se isso é verdade ou só um Photoshop muito bom. De qualquer maneira, isso me deixa agoniado. Mas eu vou dormir melhor hoje à noite se eu souber que pelo menos há uma chance de não ser real. Falando em Photoshop, por favor, Deus, me diga o que é isso. Eu realmente preciso manter a fé em 2 coisas aqui. A primeira, os mecânicos que estão reparando esse carro não levantaram tanto esse macaco a ponto de esmagar o carro. E a segunda, que quem fez o macaco não permitiria que o elevador subisse tão alto. As partes desfocadas e os detalhes inconsistentes, eu tô bem convencido de que isso é um trabalho de Photoshop projetado puramente pra me deixar ansioso. E foi um belo trabalho, viu? Parabéns, objetivo alcançado. E eu te odeio demais. Eu amo natureza. E eu acho que eu sei bastante sobre ela. Pô, eu já fiz centenas de vídeos sobre todos os aspectos dela. Mas se você me pedisse pra manter uma planta viva, não senhor, nem por um segundo. Porém, se você me pedisse pra pintar uma parede com uma planta perto dela, bom, pelo menos eu teria o bom senso de mover a planta. Ao contrário de quem gerenciou esse exemplo absoluto de 2 neurônios em funcionamento. Será que realmente foi tão difícil mover o vaso? Honestamente, se eu fosse responsável por uma coisa dessas, eu ia morrer de vergonha. Parece que até a planta tá desconfortável. Mas eu não sou só péssimo em cuidar de plantas. Eu também sou amaldiçoado quando se trata de melhorias em casa. Claro, eu consigo trocar uma lâmpada ou substituir um fusível, mas só. Se você precisar que eu mexa em algo que envolva peças móveis, eu não sou o cara. E nem a pessoa que instalou essa maçaneta de porta. Claro, à primeira vista parece uma maçaneta bem instalada, até você perceber que foi colocada do lado errado. Foi isso ou essa é uma porta projetada para nunca fechar? Tá, por pior que eu seja nessas tarefas, eu acho que eu teria sido capaz de fazer isso certo. Eu digo isso, mas tem outros exemplos de coisas mais óbvias, que eu acho super intuitivas e algumas pessoas não têm ideia. Por exemplo, você sabia que nem todas as portas têm o mesmo tamanho? Sério, eu não tô sendo sarcástico, é uma pergunta real. Você sabia que nem todas as portas têm o mesmo tamanho? Por favor, me conta aí nos comentários se todas as portas têm o mesmo tamanho ou não pra você. Eu vou dizer que cerca de 99% das pessoas acabaram de dizer sim, eu sei que nem todas as portas têm o mesmo tamanho. E por que só 99%? Porque esse usuário do Reddit que arrancou a porta da frente da sua casa e comprou uma nova sem medir em nenhum momento, realmente pensou...
Todas as portas têm o mesmo tamanho. Sério, tem gente que precisa voltar pra escola, ou encontrar Jesus, ou os dois. Você sente muita fome? Eu também, o tempo todo. Vamos pedir alguma coisa? Não tem como errar com uma pizza de pepperoni clássica, né? Será? Ah, foi mal. Por um momento eu esqueci em que vídeo a gente tá. Parece que a pizzaria ouviu esses clientes pedirem um pepperoni e de alguma forma interpretou isso como um único pedaço de pepperoni, em vez de uma pizza de pepperoni inteira. Alô, polícia? Preciso relatar um crime. Sim, porque isso aqui é digno de cadeia. Alô? Bom, a gente viu esse absurdo com pizza, mas e que tal os cheeseburgers? É só carne, queijo, um pouquinho de alface e um pão. Nada difícil. É só colocar tudo no pão e... Não. Tá, quando eu falei tudo, não é literalmente tudo. De alguma maneira, esse pobre cliente recebeu uma etiqueta impressa que eu suponho que deveria ir na caixa, não dentro do hambúrguer. Mas eu acho que poderia ter sido pior. A tinta poderia ter sido impressa diretamente no pão, tipo isso. Eu prefiro pensar que eu sou benevolente na minha compreensão dos erros, pelo menos tentando descobrir como é que as coisas podem ter acontecido. Mas essa aqui me deixou perplexo. Bom, isso não acontece com frequência, então vamos supor que foi um descuido porque nada poderia ser mais estranho do que... Não, pera aí. Isso é uma caixa de hambúrguer do McDonald's cheia de molho tártaro? Pera aí, alguém fez um post falando que pediu um hambúrguer do McDonald's e simplesmente recebeu uma caixa cheia de molho tártaro? Essa aí a gente vai ter que investigar a fundo. Tá, eu tô supondo que outra pessoa pediu essa quantidade apocalíptica de molho tártaro que geralmente vai no filé de peixe e trocou as caixas. É algo isolado, mas faz sentido. Agora, sabe o que não faz sentido? O que aconteceu com outra pessoa que tinha pedido chicken nuggets. Nunca mexa com os nuggets de um homem. Nunca, jamais. O modo como a engenharia de ruas é projetada, trabalhadores empreiteiros constantemente precisam de acesso a elementos subterrâneos. Então eles instalam coisas como bueiros e tampas de concreto facilmente levantáveis. E elas ocasionalmente se sobrepõem com elementos pré-existentes, como pavimentação tátil. Mas tá tudo bem, porque basicamente eles estão só cortando um pedaço do concreto e podem colocar de volta do mesmo... Não, meu Deus, por que fizeram isso? Tem exatamente duas opções aqui. O trabalhador tinha uma chance de 50% de acertar. Eu diria que talvez ele fosse cego. Talvez essa seja a desculpa dele. Só que isso é pavimentação tátil. Foi projetada especificamente para cegos. Tá, calma aí. Tá tudo bem, isso pode ser revertido. Não é como se alguém tivesse colocado asfalto em cima de um... Eita. Bom, agora eu não sei nem o que dizer. Normalmente o asfalto é aplicado manualmente, embora às vezes um rolo especializado possa ser usado para distribuir de maneira uniforme a substância quente e pegajosa. Mas de qualquer maneira, como é que você erra isso? Tá, se foi aplicado por um veículo, eu consigo entender como é que eles poderiam ter errado. Parece uma máquina complexa e talvez eles estivessem distraídos e os bueiros são bem pequenos. Agora, por outro lado, isso aqui, isso é um carro, cara. Uma máquina não poderia ter feito isso. Alguém literalmente teria que ter aplicado manualmente asfalto sobre todo o carro enquanto estava fazendo a estrada. Pera aí, está estranhamente borrado e a textura é extremamente inconsistente. É Photoshop. Ufa, que alívio. Acho que eu acabei de sentir parte da minha sanidade voltando. Só que eu acho que isso não vai durar muito. Num dia quente, nada vence o calor como uma deliciosa bola de sorvete. Só que se você estiver pedindo desse lugar, eu ia dar uma olhada duas vezes com o que eles estão fazendo. O letreiro diz manga, e a cor parece manga, só que isso é um abacate. Quer dizer, eu acho que um abacate e uma manga têm uma forma semelhante. Eles até são uma cor semelhante por fora, e tem uma semente grande no centro. Mas isso é definitivamente um abacate, não é uma manga. Essa sorveteria tá tentando confundir os clientes? Ou será que quem fez o letreiro realmente não sabia a diferença? Se for o último caso, eu realmente não invejo as papilas gustativas desse cara. Pode parecer estranho, mas eu tenho um ódio específico por catracas. Parece que eu sempre fico preso nelas, ou elas são muito rígidas e eu acabo me esforçando pra passar. Eu acho um negócio impraticável. Talvez não tão impraticáveis quanto isso. Não tem paredes ou compartimentos em nenhum dos lados dessa catraca. Então o que ela tá fazendo ali? Alguém esqueceu de tirar? Ou era pra ir entre as escadas e a porta daquele banheiro? Tipo, eu quero respostas, mas ao mesmo tempo eu tô feliz em simplesmente não saber... Não, eu não tô feliz. Isso é mentira. Isso é irritante por razões além da minha compreensão. Pelo amor de Deus, tira essa catraca daí. Não tem nada de errado em apenas fazer o seu trabalho e bater o ponto, sem nenhum esforço a mais envolvido. Fazer exatamente o que te pagam pra fazer e nem um pouquinho a mais não é nenhum crime. Mas se eu fosse responsável por cortar essa grama, eu poderia ter pensado em mover esse grande cone laranja do meio dela, porque quem fez isso nem se deu ao trabalho. E quando moveram do lugar, o problema ficou evidente. Inicialmente eu pensei que era tão estúpido que tinha
que ser Photoshop. Então eu descobri uma imagem de uma cena similar nem um minuto depois. Quem é que simplesmente deixa cones na grama assim? Psicopatas? A resposta só pode ser psicopatas, principalmente porque eu não tenho nenhuma outra resposta. Você sabe quem é o Cid, né? A preguiça da Era do Gelo. Ele é uma preguiça adoravelmente inepta em todos os sentidos, com dentes tortos e olhos muito afastados. E essas características o tornaram muito popular no mundo da oftalmologia alemã. Pera aí, se não é ele, então quem é essa pessoa? Alguém simplesmente decidiu instalar essa imagem de uma mulher olhando pro lado, bem do lado de um espelho. E ao fazer isso, criou o anúncio mais inquietante para óculos do mundo. Se eu decidisse que queria projetar uma área de recreação infantil, a minha primeira preocupação seria com a segurança. Eu ia me certificar de que os balanços tivessem assentos que suportassem crianças mais novas, e de que nada estivesse muito alto do chão e que os escorregadores fossem até o final, para que as crianças não caíssem deles. Como assim? Essa última coisa não parece relevante? Bom, graças a quem projetou esse escorregador, é sim. No que a pessoa estava pensando ao deixar o fim do escorregador elevado a mais de 1 metro do chão? Ou tinha uma peça faltando na parte de baixo? E essa criança aí, em toda sua sabedoria infinita, decidiu descer de qualquer forma. Qualquer que seja o motivo, eu tô feliz por não estar do outro lado desse escorregador de processo judicial. Quando se trata de piadinhas sobre ir no banheiro, vocês sabem que eu tô dentro. Vocês já ouviram algumas das minhas piadas. Eu sou um grande fã disso. Agora, isso aqui já é demais. Eu não sei como é que alguém instalou essa tampa de vaso sanitário de cabeça para baixo quando, sabe, né, tem um buraco gigante em uma parte da tampa e claramente não na outra. Tá, eu sei que pode ser confusa essa instalação. Agora, isso aqui é imperdoável. Que designer decidiu que um banheiro do térreo precisava de janelas do chão ao teto diretamente na linha de visão do vaso? Do chão ao teto. Ah, graças a Deus tem uma porta lá. Eu não gostaria que alguém nessa parte do banheiro visse o que qualquer outra pessoa que passasse estava vendo. E não de um, mas de 2 lados. E esse bolo aqui? Quem decidiu fazer a cobertura dele estava claramente possuído em algum momento. Eu não digo isso só porque decidiram fazer uma cobertura péssima de uma menorá judaica nesse bolo. Não, eu digo isso porque em vez de cobrir a estrela de Davi de 6 pontas no bolo, que qualquer pessoa que se identifique como judia vai lhe dizer que é o símbolo religioso do judaísmo, a pessoa cobriu com um pentagrama de 5 pontas, que é conhecido ao longo da história por representar magia, o oculto e o diabo. Então é meio que o oposto do que o judaísmo está buscando, em vários níveis. Você já esqueceu datas importantes? O aniversário da sua mãe, o aniversário do seu amigo, acontece com as melhores pessoas, como pelo menos uma empresa de fabricação de calendários descobriu em 2018. 28 dias em fevereiro parece bem normal, com a exceção de que o dia 22 está faltando. Eu pensei que isso pudesse ser algum mecanismo estranho de ano bissexto, mas não, o cara que tinha o trabalho de planejar os dias de um calendário numa empresa de impressão só esqueceu que o dia 22 de fevereiro existe. Pera aí, isso significa que todas as datas após isso foram impressas no dia errado também? Se algum de vocês tinha esse calendário, alguém pode me falar? Eu tô realmente intrigado para saber se uma empresa de fabricação de calendários errou a maioria das datas, que isso não seria só um erro, é um nível de incompetência que eu simplesmente nem sabia que existia. Lembra quando você era criança e fazia aqueles labirintos impressos no verso de cardápios ou folhetos de restaurantes? Era bem divertido, né? Vamos fazer um agora então, pelos velhos tempos. Tá, então a gente precisa ir daqui pra cá. A gente vai pra cima, direita, pra baixo, direita, pra baixo, esquerda, pra baixo, direita, pra baixo, esquerda, pra baixo, direita, pra cima. Ah, sem saída. Talvez voltar pra baixo, esquerda, pra baixo, direita, pra cima. Droga. Pra baixo, esquerda, de... Pera aí, não tem saída. Como assim? O diretor de Bloodborne fez esse labirinto de criança ou alguém esqueceu de conferir se o labirinto realmente era possível de vencer? Seja como for, vamos tentar outro. Tá, vamos começar aqui... Sério, tá de piada comigo? Eles estão nos zoando, porque é o que parece. Eu entendo que isso seja feito pra crianças pequenas entenderem. Agora, isso aqui é simplesmente ofensivo, não importa a sua idade. Se você trabalha num serviço voltado pro cliente, tem todo o meu respeito e minhas mais profundas condolências. Eu sei o quão horríveis clientes podem ser, mas alguém pode me dizer exatamente o que esse cara fez pra merecer ter o seu bagel cortado assim? Tudo o que você tinha que fazer era cortar no meio. Eu só posso supor que esse cara tava fazendo um barraco e tratando todo mundo super mal. Dia dos Namorados. Não importa como você se sinta em relação a ele, as lojas e empresas adoram. É uma oportunidade de impulsionar as vendas com alguns produtos caros estampados com corações que são esquecidos em menos de uma semana, ou só colocados diretamente no lixo, dependendo de quão rápido a sua paixão rejeitar. Mas um funcionário dessa loja decidiu colocar essa mensagem amorosa aqui: surpreenda o seu par. Só que ficou um pouquinho literal demais. Sim, porque eu tenho certeza que se eu me aproximasse da minha crush com um martelo nas mãos, ela ia ficar bem surpresa e ia chamar a polícia. Talvez a gente deva mudar de loja. Ó, esses caras aqui tem umas barraquinhas rotuladas com mensagens de Dia dos Namorados. Então vamos ver que tipo de
Acho que esse presente é pior que um martelo. Ou isso, ou essa barraca aqui é para as pessoas solitárias no Dia dos Namorados, se é que você me entende. Não, claramente alguém esqueceu de trocar mensagem quando moveu os produtos. Ninguém vai de fato bater na porta do seu namorado ou namorada com um punhado de pepinos e martelos. Eu espero. Eu prefiro pensar que eu não sou uma pessoa ansiosa. Não tem muita coisa por aí que faça meu coração disparar. Agora, esse elevador, meu Deus, eu acho que pode ter um botão nessa bagunça toda aí que simplesmente leva ele direto pro inferno. Quem construiu essa coisa só precisava garantir que tivesse um botão pra cada andar. Por que tem 2 botões pro quinto? E onde é que tá o terceiro andar? E onde diabos os botões misteriosos aí vão te levar? Olha, acho que eu vou de escada. Em 2016, o jogo Grim Dawn foi lançado. Com ótimos gráficos e críticas promissoras, as pessoas estavam animadas pra jogá-lo. E então elas chegaram à tela de criação de personagens. Você tinha a opção de fazer o seu personagem masculino, feminino ou hardcore. Tá, beleza, então. Eu sou a favor de abolir essa coisa de binário de gênero e só permitir que as pessoas se identifiquem como níveis de dificuldade de jogo. Pessoalmente, eu me identifico como lendário. O que tem nas minhas calças? A pura maldade. Tá, isso foi decepcionante. Grim Dawn, na verdade, não estava tentando subverter os construtos de gênero de maneira alguma. Se descobriu que era um erro que acidentalmente agrupou as configurações de dificuldade com as configurações de gênero. Ainda assim, a partir de hoje, eu declaro que eu me identifico como lendário. E os meus pronomes são destruição. Bom, pessoalmente, eu não tô nem aí com quais são os seus pronomes ou qual banheiro você usa. Até onde eu sei, não é da minha conta. Mas o que eu vou dizer é que isso é da minha conta. Isso é muito da minha conta. Como alguém que usa banheiro masculino regularmente, eu posso dizer honestamente que eles são terríveis. Os mictórios especialmente são um inferno, se não pelo cheiro, pelo respingo. Então, além de querer compartilhar essa experiência desagradável, eu não tenho absolutamente nenhuma pista do motivo pelo qual um designer decidiu instalar esse mictório no banheiro das mulheres. Mas o que me preocupa mais é porque tá totalmente visível da porta. Mesmo nos banheiros masculinos, eles geralmente são colocados ao virar a esquina ou atrás de uma parede para um pouco de privacidade. Qual foi o raciocínio por trás disso? Não faz nenhum sentido para mim. Vamos só banir todos os mictórios e o problema tá resolvido. Se eu tô pagando alguém para instalar alguma coisa na minha casa, seja encanamento elétrico ou algo relacionado a móveis, eu espero que a pessoa que instala saiba o que tá fazendo. E não é pedir demais, né? Porque se eu contratar alguém para instalar uma pia de cozinha e chegar um cara assim, eu acho que eu estaria no meu direito de reclamar. Não é como se a pia tivesse meio torta ou ligeiramente deslocada. Ela foi instalada ao contrário. Eu pensei em fazer uma piadinha aqui ou até dizer que eu tô muito irritado, mas na verdade eu tô só decepcionado. Se você já morou num alojamento alugado, sabe como os donos podem ser. Alguns são bons, agora outros são somente terríveis. Muitos encontram maneiras de cortar caminhos para fazer parecer que estão realizando a manutenção necessária para tornar um espaço habitável. E um truque dos proprietários para isso é resolver todos os problemas com tinta. Mofo, pinta por cima. Baratas, pinta por cima. Interruptor de luz, pinta por cima. Tomadas elétricas, toca-lhe tinta por cima. Eu não consigo dizer o quão estranho eu acho esse comportamento, mas o caso mais extremo que eu vi foi esse aqui. Esse proprietário pintou sobre todo o painel de segurança do sistema de alarme da casa. Fala sério, por que não pintar ao redor dele? Eu entendo que você possa estar com pressa, mas certamente leva menos tempo não pintar sobre coisas assim. Mas o que eu sei, né? Eu não sou proprietário. Embora eu até consiga perceber que eles provavelmente encontraram uma maneira de culpar os inquilinos por isso. Tá, qual é o suco padrão pra você? O suco padrão. Você sabe dizer? O suco que você bebe é o sabor padrão. Alguns podem dizer que é laranja, talvez maçã, até mesmo cranberry. Não, tô falando do suco padrão. Esse suco padrão especificamente, que traz escrito sabor padrão em inglês na caixa. Como assim? Padrão não é um sabor de suco? Alguém imprimiu esse pacote, encheu e ele chegou até uma loja, onde alguém colocou em uma prateleira pra gente comprar. E em nenhum momento alguém disse, peraí, isso aqui tá errado. Então, mais uma vez, eu tô perguntando qual é o suco padrão. Tá, claramente algum tipo de erro de codificação na máquina de impressão causou que esse pacote perdesse os rótulos. E isso não foi detectado no controle de qualidade. Mas dizer que eu tô curioso é um eufemismo. De que você acha que é esse suco padrão? Me fala aí nos comentários. Ah, rosquinhas. Não tem erro com elas. Nada no mundo inteiro poderia me afastar de rosquinhas. Especialmente quando elas parecem tão boas quanto essas de cereja. Simplesmente não tem como... Pera aí, o que a loja quis dizer com esse selo aqui que diz desossada? Rosquinhas sempre tiveram ossos? Graças a Deus não. Parece que o atendente da loja de alguma forma esqueceu que rosquinhas não são feitas de carne. E portanto não precisam dessa etiqueta. Mas ainda assim ele falhou em reconhecer isso e rotulou todos os pacotes dessa pilha como sem ossos. Ótimo, agora
Agora eu não consigo parar de pensar em como é que seria uma rosquinha com ossos. Seria um osso grande circular, ou ia ter muitos ossos menores formando um buraco? Bom, de qualquer forma eu detestei isso. Tá, eu ando superestimando a humanidade. Vamos voltar para algo mais simples. Tipo, contar. Se eu te desse uma grade que nem essa, e os dois primeiros números de uma sequência, tipo 1 e 2, como você acha que os demais números se encaixariam na sequência? Provavelmente assim, certo? Pois segue o mesmo padrão para baixo. Simples e fácil, né? Não se você mora nesse complexo de apartamentos. Porque tem um padrão contínuo quando você pode simplesmente pregar uma caixa de correio aleatória na parede e assumir que isso não vai irritar ninguém. Não teria exigido absolutamente nenhum esforço em instalar isso como um único bloco. Por que tiveram que dificultar? Talvez você lembre da parte 2 dessa série, quando eu perdi o que restava da minha sanidade olhando para esse anel em um fogão de indução. Como é que alguém desalinhou isso, eu nunca vou saber. E o que eu também vou morrer sem saber é como é que alguém instalou esse fogão assim e simplesmente encerrou o expediente. Nenhum desses 4 elementos aqui se alinha. Uma vez até dá pra entender, agora 4 vezes no mesmo fogão de indução? Não. Aí já é incompetência voluntária, de propósito. Nem é meu esse fogão e eu quero fazer uma reclamação. Bom, eu consegui sobreviver a mais um episódio. Qual desses trabalhos simples você acha que foi estragado de maneira mais irritante possível? Me conta aí nos comentários. E agora, se você me dá licença, eu tenho que ligar pro meu terapeuta, e pra minha mãe, e pro padre.